Eu estou gravando esse vídeo para contar um pouco, na verdade não é um pouco, é a história inteira da minha conversão do protestantismo para o catolicismo. Eu sei que tem pessoas que me conhecem e que têm interesse de saber os pormenores, né, dessa história, porque só sabem que eu fiz essa mudança, né? Então eu tenho muita vontade mesmo de poder compartilhar toda essa caminhada. E também preciso fazer isso assim como uma obediência mesmo a Deus, porque não é de hoje que Ele me pede, né, que eu torne um pouco mais público o meu testemunho, e eu enrolei muito para fazer isso, mas agora estou aqui. E então vamos lá, né, indo direto ao assunto, é o seguinte, basicamente eu venho de uma família que minha família parte de pai é toda evangélica e a minha família parte de mãe é católica. Mais católica de IBGE, né, que a gente chama, né, só diz que é, né. E então, assim, não tive muitos exemplos, assim, práticos, né, de católicos e tal, que vivessem a fé com profundidade. E acabei tendo mais influência da minha família paterna, né, eu acompanhava as minhas tias, enfim, na igreja, sempre que a nossa família se reunia, né, tinham cultos e tudo mais. Assim foi indo até que em 2010 eu me batizei. Em 2010 eu tinha 18 anos, quando eu me batizei na igreja presbiteriana, em Palmas. E me batizei na igreja presbiteriana, depois eu migrei para a igreja batista, em Palmas também, segunda igreja batista de Palmas. Tudo bem, tava tudo indo bem na minha vida, na minha fé, tudo ótimo, eu muito feliz e satisfeita. Até que em 2012, maio de 2012, eu comecei a namorar o Danilo, meu atual marido, né? E o Danilo era católico, eu protestante. Nós começamos a namorar e, a princípio, isso não foi um ponto pra gente, isso não era um problema. Porque a gente deu super certo, assim, tivemos uma afinidade tão grande, então começamos ali um namoro confiantes, né? Eu tinha certeza que ele ia virar evangélico, assim, eu tinha certeza. E ele tinha certeza que eu ia virar católica. Então os dois, mas assim, ninguém falou nada um pro outro, né? E assim, fomos namorando. Só que o que acontece? Eu sempre levei a minha vida espiritual a sério. E o Danilo também. Acabou que no decorrer do nosso namoro foram surgindo assim, essa diferença foi se tornando uma dificuldade mesmo. Foi assim tão sério que nós chegamos a terminar. Então depois de 2 anos de namoro, nós terminamos. Terminamos mesmo, única e exclusivamente pela nossa incompatibilidade religiosa. Mas veja, a gente levava a nossa vida tudo bem e tal, nós não tínhamos, assim, discussões por conta de divergências doutrinárias e tal, não era nada nesse sentido, mas na prática foi se tornando complicado, porque eu achava que ele vinha comigo, né, mas não aconteceu. E assim, eu fui me aprofundando mais na minha fé, e ele também foi se aprofundando mais ainda na fé dele. Então, não era só assim que, no domingo um ia pro culto, o outro ia pra missa, entendeu? Então, eu tinha outros afazeres na minha igreja, tinha pequeno grupo, né, que é tipo uma célula assim, tinham várias atividades da igreja que eu participava, o Danilo também, ele era de grupo de oração, era do Ministério de Música, então nós tínhamos vários outros dias na semana, ou sábado e domingo e tal, ocupados com outras atividades da igreja, e cada um na sua igreja. Então, assim, com o tempo a gente foi ficando assim mais separados mesmo, porque cada um tinha as suas responsabilidades. Nós tínhamos um combinado de uma vez no mês um ir na igreja do outro, né? Um fim de semana, um domingo do mês. No início, assim, isso começou sendo cumprido certinho, mas depois também até isso dava errado, assim, não tava dando certo. E como cada um foi se aprofundando mais e mais na sua fé, a gente não via como chegarmos, assim, numa solução mesmo pra essa questão, né? Quando a gente pensava assim, tudo bem, como vai ser o casamento? Não chegávamos num consenso, porque o Danilo não... Eu falava assim, não, então a gente vai ter que casar, a gente casa num campo, né? Num local aberto, assim, aí vai o padre, vai o pastor, e aí o Danilo, não, eu não abro mão de casar na igreja, eu vou casar dentro da igreja. E aí eu falei, meu Deus, mas como que o pastor vai lá pra dentro da igreja também, né? Mas não só esse detalhe, né? Mas quando a gente parava pra pensar na prática mesmo, né? O próprio ensino pros filhos de muitas das doutrinas.
E também, como se no namoro já era tão difícil pra nós, né, ter que ir sozinho pra igreja, eu sentia tanta falta de ter um companheiro comigo na igreja, ele também sentia, então já era algo que nos incomodava. Então, chegamos à conclusão de que, ó, ninguém vai mudar? Eu não ia mudar, ele não ia mudar. Então, se ninguém vai mudar, nós vamos terminar, porque se o namoro é feito com o objetivo de casamento, né, e nós não vamos casar desse jeito, então vamos terminar. Terminamos. Com 2 anos de namoro. Então, em 2014, a gente completou 2 anos, maio também de 2014, nós terminamos. E nisso nós ficamos assim, foi um término de verdade. A gente não se falava, nada, não nos falávamos, assim, nada. E ficamos assim, em média de 3, 4 meses, mais ou menos, separados. E é engraçado, assim, porque a gente escutou, né, na época, né, alguns comentários do tipo, poxa, gente, mas se é amor mesmo, né, a religião não pode ser um motivo de separação, porque de verdade, esse era o único motivo. Nós dávamos certo em absolutamente tudo, menos nisso. Só que isso era o ponto mais importante, e a gente tinha plena convicção disso, né. Então, a gente ouvia, né, esse é amor mesmo, a religião ela não pode ser um motivo de separação e tal, mas acontece que a dimensão religiosa, né, de uma vida, ela não pode ser dissociada de nada que essa pessoa faça, né? Então, se Deus ele realmente é uma presença, se Deus é uma presença real mesmo em mim, né, não tem como eu fazer nada sem envolver a minha vida religiosa. Isso pra gente assim era sério e era claro e gerava uma angústia muito grande. Então, por isso, né, terminamos. E aí tudo bem, mais ou menos em outubro de 2014, nós voltamos. Voltamos, confesso, mais por uma carência emocional mesmo, né, sei lá, enfim, algo assim, porque o nosso problema não estava resolvido e não tinha nem perspectiva de se resolver, porque eu permanecia firme na minha e ele na dele. Aí a gente voltou assim até meio escondido, assim, no sentido de que, né, não ficou uma coisa muito pública, porque nem a gente sabia se ia pra frente ou não esse negócio, né, nós estávamos muito angustiados, mesmo, muito angustiados. E aí tudo bem, né, então isso foi no final de 2014 que nós voltamos. Em janeiro de 2015, aí é que começa a minha história. Em janeiro de 2015, eu estava, depois de ter passado por um período assim, super corrido na minha vida, né? Era término de faculdade, OAB, estava prestando concurso e tudo mais. E aí eu tirei uns dias de descanso. E eu sei que em janeiro de 2015, era bem no iniciozinho do mês, eu estava na internet, no Google, eu não sei explicar o que foi que eu digitei ali. Eu realmente não sei. Eu só sei que de repente apareceu pra mim. Era o primeiro link do Google. Parecia assim, a jornada de um ex-batista rumo ao catolicismo. E aí eu cliquei. No que eu cliquei, eu comecei a ler. E aí começava assim, se apresentando, né, falando, olha, meu nome é Fábio, né, Fábio Salgado e tal. E aí ele escreveu, né, um pouco da vida dele, ele era, né, mestre em filosofia na época, estava fazendo mestrado. E resumo da obra, o Fábio ele tem uma vocação intelectual assim muito específica, né? E lá ele relatava que ele vinha de uma família assim de 4 gerações de protestantes tradicionalíssimos assim de Brasília e tal, que ele nunca teve contato com nenhum católico na vida dele, assim, nunca tinha pisado numa igreja católica, nada. E como ele desses assim, bem inteligentes e tal, teve a fase dele de se afastar da igreja, se tornar ateu, depois agnóstico e tal, voltou pra igreja. Aí no que ele voltou pra igreja, ele resolveu, falou assim, não, eu vou estudar a história do cristianismo mesmo, assim, desde o princípio e tudo mais. Enfim, eu sei que era um texto muito bem escrito, mas assim, muito bem escrito mesmo, que prendeu a minha atenção. Então eu comecei a ler, eu continuei. E era um relato grande, o relato do Fábio tem 24 páginas, salvo engano. Então, mas assim, era muitíssimo bem escrito. Ele ia contando assim, alguns detalhes, né, de toda essa caminhada, dava muitas referências de estudos. E o que aconteceu? Em resumo, ele disse assim, que após 2 anos de estudos, e ele ficou 2 anos estudando apenas, após 2 anos de estudo, ele... Apenas não, né? Tudo isso, né? Tipo, porque a pessoa ficou 2 anos, assim, só por conta desse tema. E aí ele chegou à conclusão, ele falou, olha, não tem jeito. A igreja primitiva era católica,
meu Deus, é isso aqui e agora, né? E lá ele dá várias referências, né? E então, com o Fábio, eu li aquele relato e falei assim, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo aqui? Não é possível, né? E aí ele conta que, como eu afirmei já, né, que ele não conhecia nenhum católico, e depois desses 2 anos que ele teve essa conclusão, ele falou, tá, meu Deus, tudo bem, então tá, eu acho que eu preciso ir numa primeira missa, né, eu preciso ver como é esse negócio, será que é isso mesmo e tal? E foi aí que ele foi, na primeira missa dele, e ele contando também como foi essa experiência, é muito belíssimo. Sei que no final desse relato, o Fábio deixava o e-mail dele. E eu terminei de ler o relato e eu estava assim, abismada. Porque era muito bem escrito. Era muito bem escrito e não é só por uma questão de escrita, mas assim, tinha sentido, entende? Tinha coerência. Você via que não era qualquer pessoa assim falando, entendeu? E ele dizia que ele tinha uma namorada que era protestante e tal, e que ainda era. E isso me instigou a mandar no fim do relato ele deixava o e-mail dele, isso me instigou a mandar um e-mail para ele. Até minha curiosidade inicial era para saber como que ele estava fazendo com a namorada dele, já que ela ainda era evangélica e ele já era católico, né? E ele dizia que não imaginava, não concebia, né? Ter um casamento que não fosse católico, tal, não sei o que lá. E eu falei, gente, como é que você tá fazendo? Quem sabe ele pode me ajudar, né? A conciliar, assim, o meu relacionamento. Mandei o e-mail. E, surpreendentemente, assim, no dia seguinte, o e-mail que o Fábio me mandou foi dia 5 de janeiro de 2015. Me respondendo era simplesmente um e-mail enorme. Não, vocês não podem entender. O e-mail era enorme. Eu recebi uma atenção, assim, do Fábio que não tem explicação. E lá ele começou a descortinar, assim, a falar, né, enfim, outros detalhes. E nisso nós começamos a conversar. E nós começamos a trocar, assim, vários e-mails. E o que eu posso dizer de tudo isso é que, assim, em síntese, o Fábio me catequizou. E quando eu lembro daquela época, assim, é impressionante, porque como ele já foi também, assim, né, como ele já foi evangélico, então ele sabe como a nossa cabeça pensa, né, como a nossa cabeça pensava, então as próprias explicações, né, de algumas doutrinas católicas e tudo mais, comunicavam melhor, né, porque ele sabe como a cabeça da gente, né, ele sabia como a minha cabeça pensava, por exemplo, né, então ele conseguia dar explicações, assim, que me faziam compreender, né, de uma maneira melhor. E aí, por meio do Fábio, que ele foi me falando, né, tudo isso por e-mail, tá, gente? Era um e-mail maior que o outro, vocês não podem imaginar, um e-mail maior que o outro. Por meio do Fábio, eu conheci também o Padre Paulo Ricardo, que tem um apostolado na internet, assim, muito conhecido, né, pra quem não conhece, fica a dica, assim, porque eu também posso dividir a minha vida, né, em antes do Padre Paulo Ricardo e depois do Padre Paulo Ricardo, porque eu entrei, assim, no site dele e foi como um mundo descoberto, né, e também o Fábio me introduziu eu conheci, assim, a amplitude das obras do Scott Hahn. O Scott Hahn é um ex-pastor presbiteriano que se converteu ao catolicismo, né? E ele tem um livro que é um dos livros mais conhecidos, né? Que chamam Todos os Caminhos Levam a Roma, em que ele relata a história de conversão dele. Inclusive, esse livro, o Danilo tinha me dado esse livro, assim, um pouco antes da gente terminar. Ele me deu esse livro para eu ler e eu não li. Na verdade, assim, eu confesso, eu li o primeiro capítulo, eu falei, eu não posso prosseguir nessa leitura. Eu acho que eu não tenho preparo, assim, espiritual para prosseguir nessa leitura. Vai dar errado se eu seguir nisso aqui, vai que eu me convenço de qualquer coisa, né? Eu não me senti nem um pouco preparada, então eu não continuei. E aí, quando ele me perguntou se eu tinha lido ou não, eu falei que eu não tinha lido, nossa, ele ficou super chateado, ficou muito chateado. Inclusive, o nosso término foi logo em seguida, assim, pra ele foi como um estopim, né? E olha que a gente não ficava discutindo sobre coisas de religião, mas é que ele falou, ai, gente, mas nem um livro, assim, você quer ler, né? Você vai ler, enfim. E então eu comecei, aí o Fábio falou, olha, Larissa, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o livro do Scott Hahn, o Todos os Caminhos Levam a Roma. Isso aí é o ponto de partida, né? E aí,
Só que o que acontece? Uma coisa que eu quero deixar bem claro. Quando eu comecei a conversar com o Fábio, eu não tinha a menor pretensão de me tornar católica. Mas assim, eu não tinha a menor. Na verdade, isso pra mim nem era uma questão. Eu nem cogitava. Não era uma coisa que estava assim na linha do meu horizonte, entendeu? Não estava. Foi uma conversa assim mesmo despretensiosa. A intenção era saber ali do relacionamento. Só que, e aí depois assim, que ele foi instigando algumas coisas e eu fui demonstrando que eu não tinha o menor conhecimento daquilo, porque eu realmente não tinha, né? Eu falei, gente, pra mim você tá falando grego, assim, né? E, e aí ele falou pra mim, né? Ele falou, Larissa, olha, não tenha medo. Não tenha medo, porque veja, se você resolver agora a entender um pouco mais do catolicismo, a ir adiante em algumas leituras que eu tô te orientando e tudo mais, se você decidir isso, você só vai ganhar. Você só vai ganhar, porque o objetivo não é que necessariamente você se torne católica. Mas se você... assim, a gente só pode, e é verdade, né? A gente só pode discordar, assim, né? Daquilo que a gente entende como funciona, né? Aquilo que a gente realmente conhece. Então, estudar isso aqui vai ser muito bom pra você, porque se não te fizer tornar católica, porque, bom, essa não é a intenção primeira mesmo, vai com certeza te fortalecer na tua fé, porque você vai falar, não, realmente, isso aqui eu não concordo mesmo, então vai te fortalecer na tua fé e com certeza isso vai te ajudar a discernir mais ainda o que Deus quer pra tua vida, né? E eu falei, é verdade, porque se eu realmente não falar assim, não concordo com nada disso, com certeza eu ia me sentir mais forte eventualmente pra, sei lá, terminar mesmo e dizer, olha, não vamos ficar juntos porque não tem condição, eu não vou viver isso na minha vida. Então eu falei, tudo bem, Fábio, eu não tenho nada a perder, vou prosseguir, né? Nisso eu passei 3 meses estudando, e aí depois Todos os Caminhos Levam a Roma, foi o primeiro livro do Scott Hahn, mas aí depois ele me indicou O Banquete do Cordeiro, Salve Santa Rainha, são todos do Scott Hahn, que eu li, e aí eu fui indo no site do Padre Paulo Ricardo, cursos, aulas, enfim, um monte de coisa, tentando entender. Eu passei 3 meses estudando sem falar nada pro Danilo. Eu não falei nada. Só que aí, à medida que eu fui estudando, que eu fui conhecendo um pouco mais a fé católica, eu fui vendo que os católicos não eram assim tão ignorantes quanto eu pensava, né? Eu descobri assim que eles liam sim a Bíblia, né? Porque é muito clássico, né? A gente ouvir assim, gente, mas tá tão claro aqui na Bíblia, como é que eles fazem tal coisa, né? Se tá aqui condenando e tal. E eu pensava, gente, mas não é possível, é só abrir a Bíblia e ler, né? E aí você descobre que não é assim, né? Que eles leem sim a Bíblia. E que tinha uma explicação, no mínimo lógica, ainda que eu não compreendesse ali, eu ainda não estivesse dando crédito, mas de início eu já percebi que existia uma explicação, no mínimo lógica, sobre as doutrinas católicas, né? Sobre, enfim, intercessão dos santos, né? Muitas coisas. E aí o ponto, então, que eu cheguei à conclusão, não, mentira, não fui eu que cheguei à conclusão não, né, foi o Fábio me orientando, né, sempre com ele me orientando. O que eu percebi foi que o ponto não é quem leu ou não a Bíblia, como eu achava, que era simplesmente uma questão de que os católicos não liam a Bíblia, os protestantes liam demais, éramos maravilhosos em ler a Bíblia, né. Então, o ponto não era quem lê a Bíblia, mas qual é a interpretação correta das escrituras. Porque, como eu disse, né, nós católicos lemos também, né? A questão é que os católicos interpretam de um jeito e os protestantes interpretam de outro jeito. Mas aí, se você for pegar dentro do protestantismo, existem várias denominações, né? A gente sabe que existem muitas denominações. E as próprias denominações discordam entre si entre pontos fundamentais de interpretação bíblica mesmo, né? Se você pegar as denominações, né, mais tradicionais e tal, então se você pegar, né, um presbiteriano, de um batista, de um metodista, de um assembleiano e tal, existem discordâncias em pontos fundamentais da doutrina. Ou seja, cada um dá uma interpretação. Embora seja assim, não, todos nós né, cremos que Jesus é o único suficiente Salvador. Mas existem divergências doutrinárias assim, muito importantes. Então,
Mas é curioso que, mesmo dentro do protestantismo, algumas denominações discordando em pontos fundamentais, mas uma coisa todos concordavam: os únicos que estão errados são os católicos. É basicamente isso que acontece, né? Então isso é no mínimo curioso, né? Aí eu falei, opa, então, pera lá, quem tá errado são só os católicos, mas eles discordam em pontos fundamentais, que negócio é esse? Então eu fui entendendo mais essa questão que se é dada à interpretação, né? E no fim das contas, a grande questão então é escolher qual é a interpretação correta das escrituras, né? A qual interpretação então eu vou me filiar, né? E o tempo foi passando e eu fui cada dia mais me rendendo, né, ao fato de que não, era muito difícil resistir, né, a uma interpretação que vinha da autoridade de uma igreja que existe há mais de 2000 anos, entende? Uma igreja que não existe nenhuma instituição que tenha durado tanto tempo como tem durado a Igreja Católica, há mais de 2000 anos, né? E que mesmo assim, nos períodos mais trágicos de sua história, se manteve firme, sabe? Mesmo nos períodos de maiores devassidão, períodos assim muito difíceis que a igreja já passou, mesmo assim não houve, ela se manteve intacta, né? Mesmo que sofrendo ali, enfim, né, alguns problemas, mas se manteve intacta. Que mesmo assim, em épocas que até mesmo com alguns papas assim muito controversos, você vai pegar ali o período da Idade Média, né, foi uma situação mais complicada assim, mais um adendo, né, muita coisa não é também como nos contaram, mas isso não vem ao caso agora, né, porque criou-se uma imagem, né, muito negativa da Igreja Católica no curso da história, mas muitas coisas não são como nos contaram, né, mas tudo bem. Mesmo nos períodos de maior dificuldade, assim, a igreja se manteve, não sofreu nenhuma alteração nos seus pronunciamentos de fé e moral. Porque, veja, mesmo que em algum momento tenha existido papas controversos e tal, um período muito assim, nos seus pronunciamentos de fé e moral, porque eu não queria entrar em nenhuma explicação doutrinária, mas assim, esse não é o objetivo daqui, mas em resumo, né, o Papa, quando ele se manifesta em matéria de fé e moral, ele é infalível. É o que a gente chama de infalibilidade papal. Não significa que qualquer coisa que um Papa fale, enfim, então ele é infalível e ele falou, é isso aí. Não é nesse sentido. É quando ele se manifesta em matéria de fé e moral, que tem vários requisitos e tal. Então, durante toda a história, esses 2000 anos de história, a igreja nunca sofreu nenhuma alteração assim que demonstrasse uma instabilidade da doutrina e tudo mais em matéria de fé e moral. Então, existe uma unidade que tem sido assim preservada mesmo durante toda a sua história, né? E que, na verdade, foi nos períodos de maior devassidão que surgiram o maior número de santos, né? O maior número de fiéis, assim, que buscavam viver mesmo a plenitude da fé e se tornaram santos. Então, assim, descobrir isso, compreender todo esse decurso aí da história, isso me fez, assim, como que constatar mesmo, né, o cumprimento das palavras de Cristo, né, que dizia que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, né. Mas, bom, o fato é que eu passei esses 3 meses estudando e não falei nada pro Danilo. Após os primeiros 3 meses de estudo, acabou que eu e o Danilo, numa conversa, eu acabei soltando pra ele. E falei. Só que assim, eu falei pra ele que eu queria que ele agisse com o máximo de discrição possível. Assim, que ele realmente fingisse que eu não contei nada. Porque uma coisa tem que ficar muito clara. Eu sempre quis ter muita certeza de que eu estava fazendo isso por Deus. Em nenhum momento, Deus sabe, Deus ele é testemunha, que esse período foi um período muito difícil para mim. E eu me ajoelhava e eu falava assim, meu Deus, não me deixe, assim, e eu chorava, eu falava assim, meu Deus, não me deixe ir por um caminho enganoso.
Eu não quero que o meu coração, de repente, né, pelo sentimento que eu nutro pelo Danilo, que o meu coração se deixe enganar. Porque muito mais importa a minha salvação, né? Então, eu não quero me tornar católica por conta do Danilo. Eu tenho certeza disso, meu Deus, assim, que eu não quero. Porque eu sei que no primeiro problema que nós tivermos, que com certeza teremos, né? Porque essa é a vida. Eu sei que no primeiro problema que a gente tiver, o que vai passar na minha cabeça é, meu Deus do céu, pra que eu fiz isso, né? Agora aqui, mudei pra religião dele, e agora tá acontecendo isso aqui, né? Não dá pra viver assim. E mais que isso, a minha vida espiritual sempre foi uma prioridade pra mim. Eu sempre nutri uma vontade muito grande de conhecer a Deus, de ter intimidade e tal. Então, eu não ia negociar isso, eu não queria negociar isso. E eu falava, e eu rezava pedindo muito a Deus luzes e pedindo assim que se eu estivesse me enveredando por um caminho que não fosse o que ele queria pra mim, que ele realmente me mostrasse, que ele desse um jeito, que ele fizesse, sei lá, qualquer coisa, mas que me tirasse daquele caminho. Deus sabe quantas vezes eu chorei por isso. Então, assim, eu tomei muito cuidado de me manter, assim, tomei muito cuidado para não sofrer influências do Danilo. Digo, eu queria ter certeza de que isso realmente era por Deus. E que Deus, né, por ele, isso estava acontecendo. E que, o meu intuito sempre foi descobrir a verdade. Então eu falei pro Danilo, você vai agir com o máximo de discrição. Mesmo você sabendo que agora eu estou estudando, tomando conhecimento de algumas coisas, não precisa ficar me convidando pra ir contigo pra igreja, pra não sei o que lá, um monte de coisa. Não, me deixa quieta no meu canto e vamos lá. Então, o ano de 2015, isso aconteceu em 2015, porque em janeiro foi que eu conheci o Fábio, né? E aí que eu comecei. Então, tudo isso foi no ano de 2015. E o ano de 2015 foi um limbo pra mim, um limbo. Foi um ano muito difícil. Eu já não me sentia bem na minha igreja totalmente, né? Já tinha algumas coisas que me incomodavam, mas quando eu ia com o Danilo também, eu não me sentia ainda à vontade. E eu ficava naquela crise existencial, meu Deus do céu, o que é isso? Até que, mas assim, chegou no fim do ano, eu já tive certeza de que realmente não tinha como eu voltar atrás, assim, escancarou na minha frente, né? Que esse era o caminho, mesmo me tornar católica, né? Mas Deus foi me dando muitos sinais, assim, no ano de 2015, né? É curioso, porque eu conheci, nesse ano de 2015, muitos católicos praticantes, né? Porque esse era um ponto pra mim, era um problema, na verdade. A questão do mau testemunho dos católicos sempre pesou muito pra mim. Eu não tinha exemplos de católicos praticantes, de católicos que vivessem de fato a fé, sabe? Assim, eu não conhecia, era uma coisa muito distante, assim, pra mim. Então, eu falava, mas como pode? Eu até no início eu comentei com o Fábio, assim, quando eu já tava descobrindo algumas coisas, eu falei, Fábio, mas não tem lógica. Os católicos não sabem disso aqui, porque se soubessem, não viviam como vivem, mas mais que isso, não tem condição. Olha isso aqui, pra mim que eles não têm conhecimento, Fábio, o que tá acontecendo? E eu tava, assim, um pouco, sabe, muito aflita com isso, o mau testemunho, assim, pesava bastante pra mim. E aí ele me disse uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim, Larissa, veja, se você quer estudar arquitetura, por exemplo, você vai olhar os prédios que deram errado, né? Enfim, que arruinaram, ou as grandes edificações no curso da história, né? Você vai estudar pelas grandes, né? Pelos exemplos. Então, assim, esquece agora tudo que você já viu, assim, de mau testemunho e tal. E foca no que a igreja tem de bom, né? Então, assim, nas grandes edificações. Foca na vida dos santos, vai conhecer um pouco mais a doutrina e tal, que as coisas vão clareando pra você aos poucos. E assim eu fiz e, de fato, foi importante, né? E é engraçado que até eu conhecer o Danilo, porque, por exemplo, o Danilo foi o católico que eu conheci, mas, assim, praticante, né? E aí eu olhava assim, eu falava, eu tinha certeza que ele ia virar evangélico, porque eu realmente olhava pra ele e falei, meu Deus, esse menino ele só tá no lugar errado, assim, não tem lógica esse menino ser católico, é claro que ele vai descobrir rapidinho aqui e vai gostar da minha igreja e vai vir comigo e vai dar tudo certo. Eu quando conheci o Danilo, falei, meu Deus do céu,
onde que está essa raça aqui que eu nunca vi, né? E olha que, pra quem o conhece de agora, né? E olha que ele nem era como é agora, né? Mas também outro ponto muito importante, como eu disse, em 2015, então Deus colocou católicos praticantes na minha vida, assim, eu comecei a falar, nossa, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo aqui, né? E também foi muito importante que o Danilo, ele se mudou de Palmas, né? O Danilo, ele formou no meio de 2015, e aí depois ele foi pro interior, pra cidade dos pais, e ficou trabalhando e estudando pra residência. No fim do ano ele prestou residência, em 2016 ele se mudou aqui pra São Paulo. Então, em 2015, digamos que eu fiquei mais assim, sozinha em Palmas. E isso foi muito bom. Pra mim, isso foi, assim, tudo que eu pedi a Deus, porque, como eu disse, eu não queria ter interferências do Danilo. Então, assim, como ele não estava na cidade, não tinha esse negócio, entendeu? Dele estar indo na igreja, da gente sair, sei lá, sair pra lanchar à noite com o pessoal da igreja dele. Que aí, de certo modo, eu ia estar ali com o pessoal da igreja dele, né? E aí eu queria ter essa liberdade, essa... Não é isonomia a palavra, esqueci a palavra, mas assim, não queria ser influenciada por ele em nada, justamente porque eu queria ter certeza de que tudo isso era por Deus mesmo. E aí, chegou no fim de 2015, eu falei, não tem jeito, meu Deus, tudo que eu descobri até aqui, isso aqui tem muito sentido, meu Deus, eu acho que é isso, mas era um assim, eu acho que é isso, mas no fundo, assim, um medo de estar fazendo uma decisão errada, pedindo muito a Deus luzes mesmo. Foi um tempo de muita oração, né? E aí eu comecei a rezar por um diretor espiritual. O Padre Paulo Ricardo falava muito da importância de ter um diretor espiritual e tudo mais. E como eu não queria nenhuma influência do Danilo, né? Tipo, ele não podia me indicar ninguém. Aí eu comecei a rezar por um diretor espiritual. Isso no fim de 2015. Até que em fevereiro de 2016, nós estávamos num retiro de carnaval, inclusive. Em fevereiro de 2016, estávamos lá e tal. Aí, de repente, chegou no local onde nós estávamos um frei carmelita. Aí ele estava vestido com hábito, né? Então, com o hábito dele lá, assim, num calor de Palmas, gente, era 40 graus, assim, tava muito quente. E ele, né, enfim, todo vestido, né, com hábito. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? Eu achei lindo, assim, porque lindo. E me impactou. E aí eu fiquei com uma vontade de conversar com ele. Acabou que no meio aí desse negócio, eu e o Danilo nos aproximamos e eu comecei a puxar papo com ele. Conversamos, assim, foi uma empatia tão imediata, né? Em poucos minutos de conversa eu já perguntei pra ele, Frei pode ser diretor espiritual ou só padre? Aí ele riu, falou, não, minha filha, eu posso te acompanhar, minha filha tal, né? E ele é novo, e ele tinha, há um mês só que ele tinha chegado em Palmas, ele tava em Roma, chegou de Roma, direto pra Palmas. E aí, nós conversando, eu só falei pra ele não sabia de nada da minha história, gente, veja, ele não sabia de nada, eu não tinha contado nada, que eu era evangélica, nada. A única coisa que eu tinha contado era que assim, não, padre, Frei, porque eu tô chegando agora na igreja, né, eu tô um pouco assim, ainda meio perdida, né, enfim, eu tô querendo esse acompanhamento e tal. Só assim, tô chegando agora, ele não sabia de onde eu estava chegando, né. E aí ele pegou, minha filha, claro, não, mas a gente vai conversar. Eu percorri um longo caminho até chegar na igreja, eu, né, já fui de ateu, não sei o que lá, a evangélico e agora sofri. Quando ele falou que ele tinha sido evangélico, eu olhei pro Danilo assim na hora e, não, eu não me aguentei assim. Meu olho encheu de água e eu comecei assim a chorar. Coitado, ele ficou sem entender, né? Porque ele falou assim, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo, né? E porque pra mim, aí eu posso dizer que aquele momento pra mim foi assim, a confirmação. Porque eu falei, meu Deus, eu que não, até então não conhecia nenhum evangélico que tivesse feito esse caminho inverso, depois eu vim conhecer muitos, né? Porque o normal é a gente, tipo assim, o que a gente mais vê, né? São católicos que se tornam evangélicos, né? Até então, eu não conhecia ninguém que tivesse feito o caminho contrário. Depois, por meio da internet, eu fui conhecendo, assim, inúmeros testemunhos, assim, uma chuva de testemunhos. Mas até então, eu não conhecia. E aí, Deus vai e planta na minha frente um frei que já foi evangélico, sabe? Assim, um negócio que não tem explicação. Então, pra mim, aquilo ali foi a confirmação
Isso foi numa segunda-feira, na quarta-feira de cinzas, à tarde, a gente já teve o nosso primeiro encontro. Eu fui lá pra igreja e a gente começou a conversar, e ele foi me acompanhando, me dirigindo espiritualmente. Pena que 2 meses depois, mais ou menos, por aí, ele foi transferido pra São Paulo, aqui pra São Paulo, né? Mas aí ele me direcionou pra uma turma de catequese, né? E aí eu fiz, no ano de 2016, eu fiz catequese. Depois eu acabei até mudando de turma de catequese, mas Deus foi muito providente em tudo, né? Colocou um catequista maravilhoso, assim, também, o Max, eu fiz na catedral. Um catequista maravilhoso, assim, que me ajudou muito também nesse período, porque eu tava, assim, na sede, lendo, estudando, querendo entender, num medo, porque eu sabia que estava em jogo a minha salvação, então eu tinha medo mesmo de estar tomando um caminho errado, e eu sabia que eu teria que enfrentar muita coisa, quando eu assumisse, assim, né, que eu tinha me tornado, enfim, católica, né, e mais que isso, não pelo que os outros fossem achar, mas pela minha paz espiritual mesmo, né, a minha relação com Deus. Então, 2016 eu fiz a catequese. O meu batismo, ele foi reconhecido pela igreja, porque eu fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, o meu batismo, assim, foi válido, meu batismo na igreja, né, presbiteriana. O meu batismo foi válido, e então eu precisei apenas receber a primeira comunhão e a crisma, né, e o crisma. A cerimônia foi no dia 3 de dezembro de 2016, que eu recebi a primeira comunhão e o sacramento do crisma. Como meu batismo foi reconhecido, válido pela igreja, a única coisa, só que assim, eu não podia simplesmente só receber a primeira comunhão como os outros, né? Como eu estava sendo recebida na igreja católica, né, oriunda de uma outra fé, eu tive que fazer uma profissão pública de fé na frente de todo mundo, né? Então, antes do momento da comunhão, me chamaram lá na frente para eu fazer minha profissão pública de fé, que foi rezando o credo niceno-constantinopolitano, na frente de todo mundo, né? E foi um momento, assim, muito bonito. Foi um momento lindo. Assim, um dos mais emocionantes da noite mesmo, né? Eu professando a minha fé, né? A fé que eu estava recebendo naquele momento. E quando eu me lembro dessa noite, eu fico muito emocionada mesmo, né? E logo após a minha profissão de fé, né, eu recebi um abraço do bispo, que foi como o abraço da igreja mesmo, né? Me recebendo. Depois do Padre Eduardo também, que foi muito especial em toda essa caminhada. E o que eu posso dizer hoje é que a riqueza espiritual da Igreja Católica me trouxe, assim, uma paz interior que eu nunca tinha sentido. Tanto um sentimento de pertença mesmo, sabe? Parece que, de alguma maneira, eu faço parte, assim, da história da humanidade, né? Fazendo parte de uma igreja, assim, que perdura há tantos anos e que é apoiada em fundamentos tão sólidos, assim, depois que a gente conhece, né? A gente vê a profundidade que não é nada do que me falavam. E tudo que me diziam que eram empecilhos para se chegar a Cristo, né? Como Nossa Senhora, os santos, os anjos, né? Tudo que são tidos como empecilhos para se chegar a Cristo, eles são na verdade, cristocêntricos. Então, à medida que você se aproxima mais e busca se relacionar com Nossa Senhora, com os santos e com os anjos, né? Eles nos conduzem a Cristo. Você inevitavelmente se aproxima de Cristo. Porque o objetivo deles em momento nenhum é ofuscar o brilho de Cristo, muito pelo contrário. Deus os colocou, né, aqui e nos forneceu, né, essa ajuda tão maravilhosa, né, uma igreja militante mesmo nós temos, né, uma igreja celeste militante mesmo, que nós podemos contar com a ajuda dessa igreja celeste militante. Então, tudo que me diziam que eram empecilhos, na verdade são cristocêntricos e me aproximaram e muito de Cristo. Então, hoje, assim, o que eu sinto, mas não é só o que eu sinto, né, porque a fé não pode ser baseada só no sentimento, né, mas de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu me sinto mais próxima de Cristo como eu nunca
sentir, mesmo sempre buscando, né? E então, assim, o que eu posso dizer é que nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Então, pra gente amar a Santa Igreja, eu falo para os católicos aqui, né? Mas também eu sei que tem muitas outras pessoas de outras né, religiões que irão me ouvir. Então, seja, enfim, pra tua fé mesmo, entende? Seja ela qual for, assim, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, no caso, falando para os católicos, ou que sejam muito praticantes, ou que não são praticantes, ou que tenha alguém que de repente tem afinidade, né? A gente só vai amar quando a gente conhecer, e para isso precisa de muita disposição da nossa parte. Nós precisamos conhecer o fundamento das doutrinas, nós precisamos entender como funciona, buscar conhecimento mesmo, porque se é objeto do nosso amor, veja, quando você se interessa por alguém, por uma outra pessoa, né, assim, para se relacionar, você quer conhecer aquela pessoa, você quer ter tempo com aquela pessoa, intimidade com aquela pessoa, e vai ser justamente essa troca, essa busca, esse interesse que vai unir, né, os seres. Então, assim também a fé, ela não vai surgir em nós, assim, entende? Tá? Deus, eu sei que Deus é maravilhoso, ele simplesmente pode infundir, né, ele que faz a obra. Mas assim, ele escolheu que nós participássemos ativamente desse processo. A gente precisa buscar, a gente precisa ir atrás mesmo. Hoje em dia são muitas coisas assim que nos tiram mesmo, que tiram o foco de Deus, enfim, da religião, de Deus das nossas vidas. Então, exige ainda um esforço ainda mais, sabe, constante, assim, um empenho muito maior da nossa parte para que a gente consiga, né, ir atrás de Deus, assim, buscar conhecer. Mas não há outro caminho, entende? Não há outro caminho para que a gente consiga, assim, superar as vicissitudes da vida, né? Para que a gente consiga enfrentar mesmo todas as dificuldades, porque não adianta, não é porque você tem Deus na sua vida que sua vida vai ser linda, pelo contrário, os desafios virão e muitas vezes virão até maiores, né? Porque o inimigo não vacila e ele, enfim, fica muito aborrecido quando vê uma alma assim, se voltando para Deus, né? Mas, então, não é que não terão dificuldades, né? Mas, assim, nós temos do nosso lado, assim, a verdade, entende? A gente tem a verdade, a gente tem o próprio Cristo, o próprio Deus mesmo, como fundamento. E sabendo que a nossa vida não termina aqui, isso dá todo um sentido sobrenatural, né? Para todas as situações que nós enfrentamos, né? E então é isso. E outra coisa interessante, assim, né, só para compartilhar mesmo, né, que esse caminho percorrido, assim, ele foi fundamental também para que o Danilo se aprofundasse, né, mais na fé, apesar dele ter nascido num berço católico, né, e tudo mais, mas é normal quando a gente nasce, assim, tipo, você já é acostumado com aquelas doutrinas, você já é acostumado, assim, você cresceu vendo e vivendo aquilo, né? Ele vivia muito ativamente a fé dele, mas, assim, muitas vezes não sabia dar explicações da fé, ou, sabe, compreender, assim, um pouco melhor algumas doutrinas. Então, tudo isso foi muito bom porque a gente foi crescendo juntos. Eu estudava, eu compartilhava com ele, ele estudava também, e nisso nós crescemos. Nós crescemos muito na fé, crescemos muito o nosso relacionamento, evidentemente, né, porque nós nos tornamos muito mais unidos, e essa busca junto, né, assim, foi muito, muito importante para tudo que a gente construiu até aqui, né. E é isso. Essa é a minha história de conversão, esse foi o caminho que eu percorri. Eu espero que tenha ficado claro como Cristo, ele realmente tem que ser o centro, né? O lema do site do Padre Paulo Ricardo, que é em latim, traduzido para o português, né, diz assim, a nada dar mais valor que a Cristo, né? Cristo nihil preponere. Eu não sei muito bem falar, né, em latim, mas é esse o lema, que significa nada dar mais valor que a Cristo, né? Nada antepor a Cristo. Então, que esse seja o fundamento das nossas vidas, porque tudo nessa terra passa, tudo passa mesmo, tudo passa, mas é o nosso relacionamento com Deus, e justamente lembrando sempre que a nossa vida ela não termina aqui, é isso que vai nos fortalecer, né, para viver essa vida e que vai garantir também a nossa felicidade. Então,
eu só vou finalizar com uma explicação que o Fábio me deu em janeiro de 2015, num dos e-mails que eu acho muito bonito, que é sobre o significado do sinal da cruz. Eu vou ler exatamente o que ele me falou, porque eu não conseguiria replicar, né, falar tão bem como ele disse aqui. Mas é o seguinte, né? Então, sobre o significado do sinal da cruz, né? A gente sabe que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Pra mim, sempre foi isso normal, né? Mas aí ele diz, o que significa, né? Deus esvaziou-se de si mesmo e fez-se homem. Por isso começamos de cima para baixo. Deus esvaziou-se de si mesmo e se fez homem. Para resgatar-nos da nossa condição pecaminosa de miséria, para um dia sentarmos-nos à direita do Pai com Cristo, recuperando a dignidade que perdemos no Éden. Por isso, da esquerda para a direita. Esse gesto simples traz à memória do católico o tempo todo que estamos vivos com um só propósito: preparar-nos desde já para a vida eterna. Então, assim como o sinal da cruz, né, muitos outros sinais e devoções católicas, né, que muitas vezes por puro desconhecimento, né, são taxados assim como equivocados ou que como, enfim, mas saibam, há um significado por trás de tudo, e um significado muito profundo mesmo, né? O fato de, às vezes, muitos católicos não fazerem ideia disso e tal, não minimiza a importância dessas práticas, né? Não as tornam descartáveis. É isso. Essa riqueza da igreja é o que mais me encantou, tudo tem um sentido. E bom, eu finalizo esse vídeo aqui. Muito obrigada e até mais.